Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que tu pode fazer com uma cidadania italiana. Provavelmente tu viu que saiu uma notícia muito preocupante sobre a cidadania italiana. Eles lançaram um decreto lá que dificulta bastante tu conseguir a cidadania italiana por descendência, inclusive, se eu não me engano, congelou alguns processos. Se tu não sabia disso, é bom tu pesquisar. Eu não vou falar explicitamente sobre isso e muito a fundo sobre isso aqui. Se tu não sabia, eu sinto muito, não queria ter sido eu a te entregar as más notícias. Eu realmente não sou especialista nesse tema, eu já comentei aqui em outros vídeos que eu vim para a Suíça como cidadão italiano, mas eu já nasci cidadão italiano. Então eu não passei por todo aquele processo burocrático de ir lá e fazer o pedido da cidadania. Então tu deve ter visto as manchetes aí do que está acontecendo, mas não te preocupa, nada disso ainda é definitivo. Se não me engano, eles têm 60 dias para aprovar ou rejeitar. Provavelmente vai mudar bastante, tem várias coisas ali incongruentes no que eles escreveram. Eu só imagino a dor de cabeça que tu que começou o processo, foi lá, gastou dinheiro, tá sentindo nesse momento com os processos congelados, né? E tu que sabe que tem direito à cidadania, que na verdade é cidadão, mas não foi reconhecido ainda, não iniciou o processo de fazer o reconhecimento da cidadania, tu também deve estar sentindo muito mal, afinal de contas era uma grande oportunidade e pode ser que tu tenha perdido ela. Mas eu espero que caso isso se resolva e tu volte a ter a oportunidade de fazer a tua cidadania, o reconhecimento dela, que tu faça. Eu sempre que vou falar com um amigo, com algum conhecido que tem direito à cidadania italiana, eu sempre digo, cara, aproveita, é uma oportunidade única, te abre muitas portas e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, se tu não me conhece, muito prazer, meu nome é Ângelo, eu moro na Suíça. Se tu gostar desse vídeo aqui, curte ele, se inscreve aqui no canal que a gente fala muito sobre como tu pode se mudar aqui na Suíça, quais são as portas, as opções e sobre como funciona a vida aqui no geral. O primeiro ponto, e provavelmente o mais lógico, o mais óbvio, é que com a cidadania italiana tu consegue morar, trabalhar e viver basicamente em qualquer país da União Europeia sem muitas complicações. Porque a Itália faz parte da União Europeia, faz parte do espaço Schengen e por conta disso, um cidadão italiano ele pode simplesmente ir para a Alemanha, morar lá tranquilamente, pode ir para Portugal, pode ir para qualquer país da Europa e morar lá sem grandes problemas. Assim como cursar universidade pública nesses países e tirar proveito de diversos programas que a própria União Europeia ali disponibiliza. Um deles, muito conhecido, é o Erasmus, por exemplo, que eu mesmo conheci uma pessoa que fazia universidade em Portugal e, se eu não me engano, por conta da cidadania italiana, essa pessoa conseguiu fazer parte do Erasmus, basicamente para estudar em outras universidades e viajar aí pela União Europeia. E outro benefício muito famoso da cidadania italiana é que tu pode ir para os Estados Unidos sem ter que tirar visto. Eu mesmo tive que passar pelos Estados Unidos para ir para o Brasil e a única coisa que tu faz ali é pagar uma taxa de 20, 25 dólares e preencher lá um documento que, se eu não me engano, é o ESTA. Mas e a Suíça? Eu falei aqui da União Europeia e, caso tu não saiba, a Suíça não faz parte da União Europeia. A Suíça ela é um país europeu, mas ela não faz parte da União Europeia. Porém, a Suíça faz parte do espaço Schengen. Então tu tem uma livre movimentação de pessoas entre Suíça, Itália, Áustria, Alemanha, França, que são os países que fazem fronteira com a Suíça, né? Além, é claro, Liechtenstein. Então, como tu pode ver, a Suíça, mesmo não fazendo parte da UE, ela tem uma relação muito positiva com seus vizinhos e com os países da UE no geral. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre a relação econômica e comercial da Suíça com esses países. E tu vai ver que, basicamente, a Suíça teria uma dificuldade muito grande ali economicamente se não fosse pelos países da União Europeia. Porque é um país que não tem acesso ao mar, é um país que, necessariamente, se tiver que fazer um escoamento de algum produto, tem que passar por algum dos seus países vizinhos. Vou até te trazer um dado aqui para você ter uma dimensão do quão parceiro a União Europeia é da Suíça em termos de negócios. Mais de 60% de todos os negócios que a Suíça faz com o mundo são feitos com países da União Europeia. Sendo que é lógico, né, dentro desses países da União Europeia, o primeiro é a Alemanha, o segundo a Itália e o terceiro a França. Além de que, desconsiderando países da União Europeia, outro dado interessante é que o segundo parceiro comercial que a Suíça mais importa, excluindo aqueles países que fazem parte da União Europeia, é a China. E o segundo que a Suíça mais exporta são os Estados Unidos. Mas vamos voltar aos benefícios, né? Fora tudo isso que eu falei, tu ter um passaporte italiano vai te possibilitar abrir contas no exterior. Então, por exemplo, como italiano, tu pode abrir contas em países da União Europeia, tu pode abrir empresas na União Europeia, entre muitos outros aspectos que, principalmente para quem tem mais dinheiro, faz muito sentido dar uma olhada com carinho. Afinal de contas, tu vai querer ter o teu dinheiro onde tu vai pagar menos impostos, onde tu vai ter mais oportunidades de investimento. Mas para mim, a cereja do bolo é tu poder se mudar para a Suíça sem grandes complicações. Como cidadão europeu, tu não precisa ter um trabalho aqui, tu não precisa comprar um imóvel aqui, tu não precisa, sei lá, fazer doações ou fazer investimentos aqui. Como cidadão europeu, se tu tem os meios para se manter, ou seja, vamos dizer,
tu tem um salário aí de 3, 4 mil dólares por mês para alguma empresa nos Estados Unidos, que tu tem um esquema ali de freelance, tu pode se mudar para a Suíça como europeu, fazer a solicitação do visto B de moradia e pronto. E como eu já falei em outros vídeos, se eu não me engano no vídeo que eu falo sobre se tu consegue se mudar para a Suíça aqui como brasileiro, né, se não me engano naquele vídeo eu te mostro a cota de pessoas que podem se mudar para a Suíça como cidadãos europeus. Essa cota ela nem é totalmente preenchida. Então vamos supor, se por ano a Suíça aceita, eu não lembro o número, 4 mil cidadãos europeus, essa cota não é preenchida, foi preenchido tipo assim 2 mil, 1.000 e poucos. Então tu nem tem uma concorrência. É mais a questão de tu ou ter uma oportunidade de emprego aqui para qual tu pode aplicar, porque isso também, como cidadão europeu, vai te facilitar muito, né, como italiano, ou tu já tem uma renda muito boa, já tem um negócio rodando, como eu falei, e tu aplica pro visto dizendo que, ó, eu já tenho aqui minha renda e tudo, eu só quero vir morar aqui. E aí, assim, falando de qualidade de vida, pô, tem aquele vídeo aqui no canal que eu conto o que eu aprendi em 730 dias na Suíça, onde eu falo já sobre minha experiência aqui, mas resumindo um pouco, né, é uma qualidade de vida que não tem comparação, tu se sente muito seguro, mesmo no transporte público. Lógico, o transporte público não é perfeito, mas provavelmente é a coisa mais perfeita que tu vai chegar, talvez no Japão seja melhor, não sei. Tu tem muita coisa pra fazer aqui, tem vários eventos que tu pode participar. Eu postei também ali uns stories sobre como que foi o carnaval aqui na Suíça. É um evento muito massa, muito diferente do que é no Brasil. Aqui, tipo assim, é totalmente family friend, tu vê lá a família passeando e tudo. Tu tem um evento muito massa acontecendo, aí na parte da noite, claro, tem a gurizada lá que vai lá e se diverte. Tu tem altos salários, tu tem uma oportunidade aqui de empreender muito grande, então é muito fácil, tipo assim, muito fácil, né? É muito mais simples tu ter uma empresa aqui, tu paga muito menos imposto. Por exemplo, se tua empresa é uma empresa que presta serviço e ela presta serviço para empresas do exterior, né? Então, tu tá recebendo dinheiro de empresas do exterior, tu nem paga imposto sobre esse dinheiro, por exemplo. Tu consegue, dependendo da situação da tua empresa, recolher VAT que tu pagou em produtos que tu teve que usar na tua empresa. Tem uma software house, comprei um notebook novo que é necessário para desempenhar o meu trabalho. Eu posso pedir o dinheiro que eu paguei em imposto desse computador de volta. E me indigna que tem gente ainda que fala que a Suíça ela só é rica do jeito que ela é porque ela explorou os outros. Na verdade não, é um país que desde muito cedo nutriu um ambiente perfeito para empreendedores, para pessoas que querem abrir negócios. Pô, quanta startup fintech tem aqui na Suíça, quantos negócios incríveis têm surgido aqui na Suíça. A Suíça foi um dos primeiros países a regularizar, por exemplo, tu fazer a tokenização de assets. Então, se tu tem uma empresa, por exemplo, e tu quer lançar ações dessa empresa como tokens, como NFTs, e ainda distribuir dividendos através desses NFTs, tu consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila aqui na Suíça. A própria cidade de Lugano, por exemplo, já falei várias vezes, tem a sua própria criptomoeda. Lá em Lugano tem a estátua lá do Satoshi Nakamoto. Enfim, e é claro, e a Suíça tem um custo de vida muito mais alto. Mas é lógico, com os salários daqui, com as oportunidades que tu tem aqui, isso, na minha opinião, pelo menos, vale muito a pena esse custo mais alto. A segurança que tu recebe. Se tu tá curioso aí sobre trabalho e tudo, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a área da saúde aqui na Suíça. É um vídeo que eu fiz já há algum tempo. Lá eu mostro, inclusive, salários do pessoal que trabalha aqui na área de saúde, como enfermagem, como médico. E olha isso, como cidadão europeu, como italiano, tu tem o privilégio de poder se mudar para um país como esse de uma forma muito mais tranquila do que uma pessoa, por exemplo, que tem que batalhar muito mais. Tu é brasileiro, né? Como eu falei no vídeo lá sobre como brasileiro pode se mudar para a Suíça. Tu tem que ter diploma, tu tem que ser um cara muito experiente, tu tem que ser um cara ali que de fato vai resolver um problema e a empresa tem que provar que não conseguiu contratar ninguém na Suíça, que não conseguiu contratar ninguém na União Europeia e aí sim conseguiu te encontrar. Então, cara, tu tem de fato um privilégio de poder se mudar para um país como esse. Bom, mas e aí, supondo que agora tu tá totalmente afim de vir para a Suíça, conseguir te convencer aí com algumas poucas palavras, se planejar para se mudar para a Suíça não é a mesma coisa que tu se planejar para fazer uma viagem. Então, mesmo que eu tô aqui falando bem e tudo, faz a tua pesquisa. Talvez tu não goste da Suíça. A Suíça, por exemplo, não é um país tão festeiro, tu não tem uma vida noturna tão ativa. Tu tem que de fato ver se é o país para ti, sabe? Eu sei que é o país para mim, eu moro aqui, eu gosto daqui, mas tu não pode deixar que o que eu tô falando aqui vai te convencer a decidir se mudar para cá, por exemplo. Ou como algumas pessoas fazem, né? Decide que vai se mudar pra cá, simplesmente compra passagem, vem e tenta. E aí, se não der certo, qual que é o teu plano B? Então, isso aqui é uma coisa que tu tem que fazer um planejamento sério, tem que ser feita com prudência, né? Afinal de contas, é o teu futuro, é o futuro da tua família. Eu não sei se tu tem filho, se tu tem esposa, ou se tu tem marido. Mas eu vou aqui ainda nesse vídeo te dar algumas dicas do que tu pode começar a olhar, o que tu pode começar a pesquisar, se esse é o teu interesse de se mudar pra cá. Se tu não sabe, a gente tem área de membros aqui no canal que ela é especificamente voltada para pessoas que têm dupla cidadania
cidadania ou pessoas que têm um patrimônio muito alto, enfim, e querem se mudar para cá. Lá a gente posta conteúdos muito específicos, conteúdos que têm alto valor para quem quer se mudar para cá. A gente já fez vídeo mostrando sobre como é para tu conseguir um emprego aqui estando no Brasil, como tu pode fazer para calcular o teu salário líquido, por exemplo, saber quanto que tu vai pagar de imposto em cada cantão, em cada cidade. Mas enfim, voltando às dicas. Uma coisa básica que tu tem que fazer é pesquisar sobre as regiões da Suíça. A Suíça é um país que fala francês, alemão, italiano e inglês ali também, mas inglês não é uma língua oficial. Tem romanche também no cantão de Grisons. E tu tem que saber que a Suíça, por mais que seja um país pequeno, ela tem grandes diferenças entre as regiões. Então, por exemplo, aqui em Ticino é quente, tu tem os lagos ali. Como eu falei antes, cada cantão também cobra impostos diferentes. As leis, elas mudam de cantão para cantão. É a mesma coisa que os Estados Unidos. Aqui, os cantões, eles têm autonomia muito grande. Às vezes um cantão não concorda com o outro, eles têm uma lei diferente. Outra coisa importante é sobre tu procurar emprego. Então, tu tem que entender como que tu vai se manter financeiramente aqui. Se tu é um cara que tu tem uma empresa tua ali de freelance, ou tu tem um negócio no Brasil, de repente, pô, tu tem um negócio no Brasil ali que tá te dando grana, beleza, tu já tá tranquilo nesse sentido. Agora, se tu não tem ainda um emprego ou tu quer trabalhar aqui, tu tem que pensar como que tu vai conseguir o teu emprego aqui. Será que a tua área é uma área em demanda, uma área que tu vai encontrar oportunidades aqui? Quais são as melhores formas de tu chegar até as empresas? Como é que tem que ser o teu currículo? Como é que tem que ser a tua carta de apresentação? Que idioma tu tem que usar? E ainda falando desse lado financeiro, né, a questão de custo de vida. Quanto que tu vai custar para morar aqui na Suíça, né? Eu tenho meu custo, mas o meu custo é meu. Talvez tu não vai gostar da vida que eu levo, talvez tu vai conseguir gastar menos que eu, talvez tu consiga gastar mais que eu. Eu moro numa cidade pequena, por exemplo, o meu aluguel aqui é muito menor do que alguém que mora, por exemplo, no centro de Zurique. E inclusive falando sobre isso, vai ser um vídeo aqui no canal sobre comprar imóveis aqui na Suíça, como que funciona, se é atrativo ou não, a taxa de juros. Pô, a taxa de juros aqui na Suíça é muito baixa. Às vezes tu consegue comprar imóvel pagando juros de menos de 1% ao ano. E para quem é membro, vai ser um vídeo também sobre isso, de uma forma um pouco mais aprofundada, além de um vídeo falando sobre aluguel aqui na Suíça, te mostrando ali como que tu pode encontrar um apartamento, uma casa, porque querendo ou não, pode ser um desafio aí pra ti que tá recém chegando aqui. Bom, e a gente começou aquele vídeo falando dessa notícia triste, mas eu realmente espero que a situação melhore. Tu que já começou o teu processo, eu espero que tu consiga terminar ele. Tu que já tem a cidadania italiana, aproveita. E tu que tem a cidadania italiana, né, mas ainda não fez o reconhecimento, eu espero que o que aconteceu tenha servido quase que um aviso ali pra ti de se mexer e aproveitar essa oportunidade. Claro, eu sei que é um processo caro, talvez também tu não tenha a grana pra fazer isso, mas se tu tiver como, eu diria que é um dos melhores investimentos que tu pode fazer em ti mesmo e no futuro da tua família. Por esse vídeo é isso. Se tu tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, talvez dê uma ideia aí pra fazer algum outro vídeo respondendo a tua dúvida. Se tu gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!